Olá, encantadores de histórias! Bem-vindos a mais uma narrativa cheia de emoção, suspense e reviravoltas. Meu nome é Camila, tenho 32 anos, e sou uma mulher que vive intensamente minha paixão pela musculação. Tanto que transformei isso em profissão e me tornei personal trainer. Sou casada com Leonardo há 6 anos, e ele também vive no mundo que amo, é nutricionista. Um casal fitness, como gostam de nos chamar. À primeira vista, tudo parece perfeito, não é? Mas nem tudo é o que parece. Nosso casamento enfrentou desafios, como qualquer outro, mas eu nunca me preparei para o dia em que meu coração pararia. Sim, parou. Eu senti o chão desaparecer quando descobri algo sobre Leonardo que mudou completamente minha visão sobre ele. Sempre desconfiei do jeito possessivo da minha sogra, Dona Irene. Uma mulher forte, de presença marcante e língua afiada. O filho único da mamãe, como ela gosta de ressaltar, era o centro do universo dela. E, como uma supermãe zelosa, ela fazia questão de me lembrar das minhas falhas. Camila, você nunca lava as roupas do Leonardo, não é? Ele me disse outro dia que tem que fazer tudo sozinho. Isso não é papel de uma esposa. Ela dizia com aquele tom de voz cortante, enquanto eu respirava fundo, tentando não perder a paciência. Com o tempo, percebi que Leonardo mudava seu comportamento ao redor dela. Tornava-se mais reservado, quase culpado. Às vezes, eu pegava em silêncios que gritavam verdades não ditas. Um dia, após mais uma visita à casa da sogra, regada em diretas disfarçadas de conselhos, Leonardo voltou para casa mais distante do que nunca. Aquilo me incomodava profundamente. À noite, enquanto ele tomava banho, o celular dele vibrou na mesa de jantar. Era uma mensagem. Não costumo mexer no celular dele, mas algo naquela notificação piscando chamou minha atenção. Assim que Leonardo saiu correndo do banho, segurando a toalha de qualquer jeito, a cena me deixou um pouco intrigada. Ele parecia desconcertado, como se estivesse fugindo de alguma coisa. O que foi, amor? Perguntei, tentando soar casual. Ele parou por um momento, respirou fundo e respondeu, evitando meus olhos. Nada não. É que o chuveiro queimou. Vou dar um jeito mais tarde. Antes que eu pudesse perguntar mais alguma coisa, e ele disse que ouviu o som da notificação do meu celular. Meu celular estava na mesa ao lado, mas ele foi mais rápido e pegou antes de mim. Estranho. O que foi isso? Perguntei, estreitando os olhos. Ah, nada. É só uma mensagem que estou aguardando. Ele parecia hesitante. Tão importante assim? Pressionei. Sim. É sobre minha saúde. Precisamos conversar. O tom sério dele me pegou de surpresa. Tudo bem, então fala logo. O que aconteceu? Ele suspirou, sentando-se no sofá com um semblante visivelmente preocupado. Fiz alguns exames recentemente, e os resultados mostraram que estou com pedras nos rins. Elas estão grandes e vou precisar fazer uma cirurgia de urgência. Senti um calafrio percorrer meu corpo. Apesar de toda a desconfiança que vinha acumulando, as palavras dele mexeram comigo. Meu Deus, amor, por que você não me contou isso antes? Eu poderia ter ajustado sua alimentação, feito algo para ajudar. Ele balançou a cabeça, forçando um sorriso. Não se preocupe. Nossa alimentação é saudável, você já faz tudo certinho. Eu só não queria te alarmar antes de ter certeza. Ele me abraçou, mas meu coração estava dividido. O toque dele, normalmente caloroso, parecia agora um manto frio cobrindo uma montanha de dúvidas. Por um lado, ele tinha uma explicação plausível. Mas a expressão no rosto dele, o jeito apressado com que pegou meu celular antes de mim, e aquela mensagem enigmática do dia anterior, tudo ainda estava fresco na minha mente. Por enquanto, decidi acreditar nele. Afinal, se estava realmente doente, precisava do meu apoio. Mas uma pequena voz no fundo da minha mente sussurrava. Camila, ainda há algo errado. E eu sabia que aquela voz não descansaria até que eu descobrisse toda a verdade. Os dias seguintes foram intensos. Leonardo marcou consultas, fez mais exames, e eu estava ao lado dele em todos os momentos. O diagnóstico foi confirmado. Ele realmente tinha pedras nos rins e precisaria da cirurgia. Apesar disso, a inquietação dentro de mim não desaparecia. Aquela mensagem misteriosa ainda ecoava na minha cabeça como um enigma não resolvido. Uma noite, enquanto Leonardo dormia profundamente ao meu lado, eu não consegui mais ignorar a sensação de que algo estava fora do lugar. Peguei meu celular, liguei o brilho no mínimo e comecei a vasculhar mensagens antigas,
tentando encontrar alguma pista sobre quem poderia ser Marcelo, agência. Mas, por mais que procurasse, não havia nada suspeito no meu telefone. Então me ocorreu o celular dele. A ideia de invadir a privacidade de Leonardo me deixava desconfortável, mas algo em meu instinto dizia que eu precisava ir até o fim. Fui até a sala, onde ele havia deixado o celular carregando. Com mãos trêmulas, tentei desbloquear, mas ele tinha uma senha que eu não conhecia. Voltei para o quarto e fiquei observando dormir. O rosto tranquilo, a respiração ritmada. Mas algo ali parecia uma máscara. Quem era, de verdade, o homem com quem eu estava casada há 6 anos? Na manhã seguinte, durante o café, decidi tocar no assunto de maneira sutil. Amor, você parece mais tranquilo agora. A cirurgia te deixou mais aliviado? Sim, claro. Ainda estou um pouco preocupado, mas vai dar tudo certo. Ele sorriu, mas havia algo de ensaiado naquele sorriso. Ah, eu queria te perguntar. Quem é Marcelo? Vi o nome dele no seu celular outro dia e fiquei curiosa. Lancei a pergunta como quem não queria nada, enquanto tomava um gole de café. Leonardo travou. Por um segundo, parecia que todo o ar havia saído da sala. Ele pigarreou e respondeu, desviando o olhar. Ah, é só um contato profissional. Ele trabalha em uma agência de consultoria que eu estava pensando em contratar para expandir meus serviços. Entendi. Mas por que ele te mandaria uma mensagem tão urgente? Parecia algo sério. Camila, é só trabalho. Não tem nada demais. Você sabe como essas coisas são. Ele tentou soar casual, mas eu percebia que ele estava desconfortável. A partir desse momento, decidi que não podia mais esperar passivamente. Precisava de respostas. A semana seguinte foi uma montanha-russa de emoções. Leonardo chegou em casa radiante após o trabalho, algo que não acontecia há dias. Ele parecia tão diferente que não pude evitar perguntar. Amor, por que você está tão alegre? Ele se sentou ao meu lado no sofá, segurou minhas mãos e, com os olhos brilhando, disse: Recebi a confirmação de que minha cirurgia será daqui a 1 semana. Finalmente vou me livrar dessa dor insuportável. Meu coração apertou. Apesar de todas as dúvidas que vinham me atormentando, o alívio dele era evidente. Graças a Deus, amor. Finalmente você vai ficar bem. Eu o abracei com força, sentindo um misto de esperança e apreensão. Mas então ele continuou. Infelizmente, os remédios que tomei não funcionaram como esperado. As pedras continuaram a crescer, então a cirurgia é mesmo a única solução. Eu o escutei com atenção, mas ainda havia algo que não se encaixava. E, como se lesse minha mente, ele rapidamente mudou de assunto. Ah, e lembra do Marcelo? Meu coração acelerou com o nome. Mantive a calma. Sim, lembro. O que tem ele? Contratei ele para ficar no consultório temporariamente enquanto me preparo para a cirurgia. Assim, posso focar em descansar. Ele deu um sorriso forçado. Eu não estou aguentando mais essa dor. Forcei um sorriso de volta, enquanto minha mente trabalhava a mil. A figura de Marcelo parecia cada vez mais envolta em mistério, mas eu não podia demonstrar nada. Perfeito, amor. Assim você pode descansar um pouco mais. Você vai ficar aqui comigo durante a recuperação, certo? Foi então que ele largou outra bomba. Na verdade, não. Minha mãe vai vir para cá para cuidar de mim. Minha reação foi quase automática. Como assim ela vai vir para cá? Você nem perguntou se eu estava de acordo. Leonardo suspirou, como se já esperasse minha reação. Amor, ela é minha mãe. Eu pensei que seria mais fácil para você, já que ela pode cuidar de mim enquanto você continua com seus compromissos na academia. Mais fácil para mim? Retruquei, sentindo o sangue subir. Ela vive me criticando. Fala que eu não faço as coisas do jeito que você gosta, que você merece mais. Eu não preciso de alguém me pressionando nesse momento. Ele segurou meu rosto com as mãos, tentando acalmar minha irritação. Eu vou conversar com ela, prometo. Tudo vai dar certo. Vocês só precisam de um tempo juntas para se entenderem. Eu fechei os olhos, tentando controlar a vontade de gritar. Como ele podia achar que seria uma boa ideia trazer para nossa casa alguém que fazia questão de me desmerecer a cada oportunidade? Assim espero, Leonardo. Assim espero. Nos dias que se seguiram, comecei a perceber um padrão. Leonardo estava mais ausente, mais distraído. Ele evitava conversar sobre detalhes da cirurgia e,
Toda vez que eu mencionava Marcelo, ele mudava de assunto rapidamente. Minha cabeça estava um caos. Será que eu estava me tornando paranoica? Ou será que havia algo muito maior acontecendo, algo que ele estava tentando esconder? E então, uma noite antes de Dona Irene chegar, recebi uma ligação inesperada de Vanessa. A voz dela estava tensa, quase ofegante. Camila, descobri mais uma coisa. Precisamos conversar, e é urgente. O que ela sabia agora que poderia mudar tudo? Aquela manhã parecia um pesadelo. A entrada de Dona Irene na casa foi acompanhada por um Leonardo cheio de sorrisos, claro, pelas indiretas e críticas da minha sogra. Ela era advogada de defesa do filho, e eu, para ela, a vilã injusta. Quando me virei para Leonardo, que estava rindo de maneira disfarçada enquanto ela o protegia, não aguentei. Leonardo, você chegou agora e já está agindo como se nada tivesse acontecido? Antes que ele pudesse responder, Dona Irene interveio. Nossa, filha, quanta agressividade logo cedo. Ele passou a noite fora, e daí? Homens precisam de um tempo com os amigos. Olha como ele está bem-humorado. Já você, parece que não sabe fazer outra coisa além de brigar. Eu respirei fundo, tentando manter a calma. Mas quando Leonardo disse, rindo, ainda bem que tenho minha mãe para me defender, né? Algo dentro de mim quebrou. Fiquem aí, então, vocês dois, retruquei, apontando para ele e a mãe. Com seu filho descarado, Dona Irene. Espero que ele te conte toda a verdade. Ela regalou os olhos, surpresa com meu tom, e respondeu com a voz cortante. Meu filho jamais faria algo contra você. Ele é fiel, trabalhador e ainda tem que aguentar suas explosões. Quem está precisando repensar as atitudes aqui é você. Eu não disse mais nada. Peguei minha bolsa e saí pela porta, batendo-a com força. Não dava mais. Cheguei ao café onde havia combinado de encontrar Vanessa. Senti o celular vibrar no bolso. Era a Vanessa. Camila, estou indo até aí agora. Espere por mim. Vanessa, o que está acontecendo? Perguntei, já com a voz embargada. É sério, eu explico tudo quando chegar. Não faça nada, por favor. Desliguei o telefone com as mãos trêmulas. Leonardo percebeu minha inquietação e tentou se aproximar, mas eu o afastei. Algum problema? Ele perguntou, fingindo preocupação. Sim, Leonardo. E o problema é você. Vanessa chegou em menos de 20 minutos. Ela parecia nervosa, olhando para todos os lados como se temesse ser seguida. Vanessa, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Perguntei, com o coração quase saindo pela boca. Ela segurou meus ombros e, com a voz grave, disse: Camila, o que vou te contar é pesado. Mas você precisa saber. Ela pegou o celular e abriu uma foto. Meus olhos se arregalaram ao ver a imagem. Leonardo estava em uma cafeteria, se beijando com uma mulher que eu nunca tinha visto antes. Vanessa continuou. Essa mulher é irmã do Marcelo. O Marcelo não é quem você pensa. Ele não é detetive comum. Ele é membro de uma facção criminosa. Meu pai, que é delegado, descobriu tudo recentemente. Minha mente parecia girar, mas Vanessa não me deu tempo para reagir. Camila, Leonardo está envolvido com uma facção rival à do Marcelo. E não é só isso. Eles estão usando ele para se infiltrar em coisas maiores. A questão é que Marcelo descobriu que Leonardo está se envolvendo com a irmã dele, e isso está complicando tudo. Minha cabeça latejava. As peças começaram a se encaixar de maneira aterrorizante. Os sumiços, os sorrisos suspeitos, as mensagens misteriosas. Ele é um criminoso? Perguntei, com a voz quase sumindo. Sim, Camila. Meu pai conseguiu confirmar. Leonardo tem participado de atividades ilegais, e essa relação com a irmã de Marcelo complicou ainda mais as coisas. Ele está sendo pressionado por todos os lados. Senti as pernas fraquejarem. Tudo que eu sabia, tudo que eu acreditava sobre o homem com quem eu estava casada há anos, parecia desmoronar. Meu corpo cedeu, e antes que eu percebesse, tudo ficou escuro. Acordei em um quarto de hospital. Minha visão estava embaçada, e a primeira coisa que vi foi Vanessa ao meu lado, segurando minha mão. Camila, você está bem? Eu balancei a cabeça, tentando entender o que tinha acontecido. O que aconteceu? Você desmaiou. Seu corpo não aguentou o choque. Trouxe você para cá imediatamente. As lembranças começaram a voltar, e a dor no peito veio junto. Meu casamento, minha vida,
Tudo estava em ruínas. Vanessa, o que eu faço agora? Ela apertou minha mão com força. Você precisa ser forte. Meu pai está cuidando do caso. Ele já tem provas contra Leonardo e a facção com a qual ele está envolvido. Mas você precisa se proteger. Proteger? De quem? Do homem que eu amava? Eu sabia que minha vida nunca mais seria a mesma. Mas uma coisa era certa, eu precisava da verdade completa, por mais dolorosa que fosse. A tensão dentro de mim era quase insuportável enquanto Leonardo me ajudava a sair do hospital. Seus gestos eram cuidadosos, mas agora eu sabia que eram apenas uma máscara para esconder a escuridão que ele carregava. Dentro do carro, ele tentou puxar assunto, mas minha mente estava muito ocupada tentando processar tudo o que Vanessa tinha revelado. Quando chegamos em casa, Dona Irene estava na sala, como sempre. Seus olhos analisaram cada detalhe da minha expressão, mas, pela primeira vez, ela não soltou nenhum comentário sarcástico. Talvez tenha percebido que algo estava errado, ou talvez estivesse ocupada demais com seus próprios pensamentos. Vou preparar algo para você comer, disse Leonardo, com um sorriso que agora me parecia forçado. Assenti, forçando um sorriso de volta. Assim que ele foi para a cozinha, subi rapidamente para o quarto. Fechei a porta e me sentei na cama, sentindo um peso no peito. Precisava agir, mas cada passo parecia perigoso. Peguei o telefone e mandei uma mensagem para Vanessa. Ele está aqui. Não sei quanto tempo mais vou aguentar fingir que está tudo normal. Preciso de ajuda. Ela respondeu quase imediatamente. Camila, mantenha a calma. Meu pai disse que vai te colocar em um programa de proteção se as coisas ficarem mais perigosas. Não faça nada precipitado. Respirei fundo. Um programa de proteção. A ideia de deixar minha vida para trás era assustadora, mas continuar ali, ao lado de Leonardo, parecia um risco ainda maior. Durante o jantar, Leonardo parecia tranquilo, mas eu percebia que ele me observava com mais atenção do que o normal. Era como se ele desconfiasse de que eu sabia de algo. Então, como você está se sentindo? Perguntou, com a voz suave demais. Melhor, respondi, tentando não deixar minha voz vacilar. Acho que foi só um susto. Ele assentiu, mas seus olhos não saíam dos meus. Depois de alguns segundos de silêncio, ele finalmente disse: Sabe, Camila, às vezes acho que você anda muito distante. Tem algo que queira me contar? Meu coração quase parou. Ele estava me testando. Não, amor, nada. Só o cansaço de tudo. A preocupação com sua cirurgia, minha rotina, é só isso. Ele sorriu, mas era aquele sorriso que eu agora sabia ser falso. Que bom! Porque eu não gostaria que tivéssemos segredos um com o outro. Minhas mãos estavam suando, mas forcei uma risada. Claro que não. Mais tarde, quando ele foi dormir, fiquei sentada na sala, tentando pensar no que fazer. As palavras de Vanessa ecoavam na minha mente. Você precisa se afastar dele. Ele é perigoso. De repente, ouvi o som de passos atrás de mim. Virei-me rapidamente e vi Leonardo parado no corredor, me observando. Você não vem dormir? Perguntou, com a voz baixa e cheia de uma tranquilidade assustadora. Já vou. Só estou terminando de organizar umas coisas. Menti. Ele me analisou por um momento antes de responder. Tudo bem. Não demore. Quando ele voltou para o quarto, peguei meu telefone e enviei outra mensagem para Vanessa. Preciso sair daqui. Não posso esperar mais. Eu sabia que precisava manter a calma. Leonardo estava cada vez mais distante e suas palavras me cortavam como faca, mas eu tinha que agir com inteligência. A vingança, se é que eu podia chamá-la assim, não poderia ser apressada. Ele acreditava que eu ainda estava no jogo, que nada havia mudado, mas eu sabia que aquela era minha chance de agir. Deitei ao lado dele naquela noite, tentando não mostrar o turbilhão de sentimentos que se passava em mim. O frio na barriga era insuportável, mas eu estava determinada a seguir em frente. Ele, como sempre, parecia tão tranquilo, como se nada de ruim estivesse acontecendo, como se ele não tivesse me traído, como se não fosse um criminoso. Amanhã é a minha cirurgia, amor, disse ele, olhando para mim com um sorriso cansado, mas confiante. Sério? Quem vai acompanhar você? Eu ou sua mãe? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ele me olhou por um momento, como se estivesse pensando. E então, com aquela expressão que eu já conhecia, disse: Pode ser as duas, não tem problema. Vou falar para minha mãe dar entrada na cirurgia com você.
Eu tenho uma aluna muito importante para mim, ela que sustenta minha renda. Ele disse isso com um tom de voz que não escondia o orgulho. Aquelas palavras me machucaram profundamente, mas eu sabia que não era a hora de reagir. Não agora. Tudo bem, então, avise a sua mãe que ela vai dar entrada e depois eu passo por lá, disse, tentando manter a calma. A noite foi longa, minha mente girava 1000 por hora, planejando cada movimento, mas eu sabia que a vingança exigia paciência. Logo, o dia chegou. A cirurgia seria o ponto de virada, e eu estava prestes a descobrir mais do que eu já imaginava. Acordei cedo, o coração disparado. Quando ele me disse que a mãe dele havia concordado em dar entrada na cirurgia e que eu poderia ir depois, senti uma sensação estranha de alívio. Era o momento de agir. Enquanto ele e minha sogra saíam, eu rapidamente peguei meu celular e enviei uma mensagem para Vanessa. Vanessa, por favor, me ajude. Chegou a hora. Ela respondeu em questão de segundos. Estou indo aí agora. Vamos tirar tudo o que é seu e você vai se afastar dele o mais rápido possível. Já estou cuidando da papelada do divórcio. Uma onda de alívio me invadiu, mas também uma raiva crescente pela manipulação de Leonardo. Eu sabia que estava no controle agora. Vanessa chegou rapidamente, e começamos a empacotar tudo o que era meu. Eu não poderia mais ficar ali, no mesmo espaço que aquele homem, que, agora, eu sabia ser um criminoso. Em poucas horas, todas as minhas roupas e pertences estavam fora de casa. Eu não queria deixar nada para trás. Era como se minha antiga vida tivesse sido uma ilusão, e eu estava começando de novo. Camila, a gente precisa sair daqui, agora. Não podemos esperar mais. Vanessa estava tão decidida quanto eu. Eu olhei pela última vez para casa. A casa onde vivi, onde construí uma vida que parecia perfeita, mas que estava baseada em mentiras. E então, com um último suspiro, saímos. Eu passei o dia inteiro fora, em um lugar onde Leonardo não poderia me encontrar. Durante todo o tempo, minha sogra me ligava, mandando mensagens desesperadas. Você não vai vir? Eu preciso de você aqui. Eu estou cansada. Mas eu não poderia mais atender aos seus pedidos. Ela era cúmplice, na ignorância ou na escolha. Quando a noite caiu, eu sabia que era hora de ir até o hospital. Eu precisava saber como ele estava, mas mais do que isso, precisava revelar quem ele realmente era. Eu estava decidida. Leonardo estava prestes a acordar da cirurgia, e eu estava prestes a acabar com seu império de mentiras. Ao chegar ao hospital, o ambiente era frio e impessoal. Eu passei por vários corredores, até chegar à sala de recuperação onde ele deveria estar. Dona Irene estava lá, nervosa, andando de um lado para o outro, esperando notícias. Quando ela me viu, seus olhos se estreitaram, mas antes que pudesse dizer algo, eu falei, com a voz firme. Eu sei quem o seu filho realmente é. O ar no hospital estava tenso, a atmosfera carregada de emoções não resolvidas. Minha sogra, completamente fora de si, explodiu em um grito de raiva e desespero. Você faltou à cirurgia do meu filho. Você é uma péssima esposa. Ela se virou para mim, furiosa. Eu a encarei com frieza, sem o menor sinal de arrependimento. Esposa? Não, eu não sou mais esposa dele. Respondi com uma calmaria que me surpreendeu até a mim mesma. Ela pareceu ainda mais chocada, tentando entender o que estava acontecendo. Como assim? Ele é o seu marido. Vocês casaram. Ela tentou argumentar, mas a minha voz foi firme e cortante. Não sou mais, sogra. Estou aqui para te entregar este papel de divórcio e essas fotos. Coloquei as provas na sua frente, sem qualquer hesitação. A reação dela foi instantânea. Ela olhou para as fotos, os olhos arregalados, incapaz de acreditar no que estava vendo. O rosto dela se transformou em uma mistura de dor e negação. Meu filho vai ser preso? Após a cirurgia? Isso é um absurdo. Ela gritou, mas a verdade não podia mais ser escondida. Eu dei um passo para frente, com uma risada irônica nos lábios. Ele vai ser preso sim. Aqui estão todas as provas de que ele faz parte de uma facção criminosa, e essa foto, que você está vendo aí, não é fake. Ele está ficando com a irmã do rival da facção. Ele está jurado de morte, e isso tudo vai cair em cima dele. Eu não quero mais nada a ver com ele. Olhei diretamente para ela, sem qualquer remorso. Eu estou fora. O silêncio que se seguiu foi sufocante, mas não o suficiente para impedir o que estava por vir. De repente, a porta se abriu, e uma equipe de policiais entrou no hospital, com propósito claro: prender Leonardo.
Eles foram diretamente para o quarto onde ele estava se recuperando, e, quando ele abriu os olhos, a última coisa que ele viu foi o rosto da Justiça. O que está acontecendo? Ele tentou protestar, confuso e fraco da cirurgia. O policial, com uma voz firme, respondeu: Senhor Leonardo, você está preso. Vai pagar por todos os seus crimes. Tem direito de permanecer em silêncio ou se manifestar na presença de um advogado. Ele sabia que o fim estava ali. E a dor em sua voz ao ver a polícia finalmente chegar foi visível. Minha sogra, sem entender, olhou para ele, como se quisesse negar toda a verdade. Filho, isso é verdade? Você fez tudo isso? Ela perguntou, desesperada. Leonardo olhou para ela com um olhar vazio e, com a voz embargada, respondeu: Infelizmente, mãe, a casa caiu para mim. Eu, então, aproveitei aquele momento para lançar minhas palavras com uma dose de ironia. Ele é um péssimo esposo, não é? Olhei para minha sogra com um sorriso sarcástico nos lábios. Estou me divorciando. Não vou mais fazer parte dessa sujeira. Estou à disposição da polícia, se precisarem de mais informações. Enquanto os policiais o algemavam e o levavam para a prisão, minha sogra caiu de joelhos, totalmente desolada. Ela começou a bater as mãos no chão, tentando encontrar algum consolo que nunca viria. Eu vi toda a dor dela, mas não senti nada além de indiferença. Ela levantou, desesperada, e veio até mim, pedindo perdão, implorando para que eu ajudasse a contratar o melhor advogado para tirar Leonardo de lá. Não vou fazer parte disso, mãe. Ele tem que pagar pelos seus crimes. Falei com frieza, sem piedade. Vá pedir ajuda para a amante dele, se você ainda acredita tanto no filho que você criou. Virei as costas e saí daquele hospital sem olhar para trás, sem qualquer sentimento de culpa. Algumas semanas depois, encontrei a força necessária para recomeçar minha vida. Fui para um lugar bem longe de toda a sujeira que eu havia vivido. Longe de Leonardo, longe da sua família, longe de tudo. A vida, enfim, começou a fazer sentido novamente. E assim se encerra essa história. No fundo, o que eu aprendi é que, mesmo nas situações mais dolorosas, é possível encontrar a força para seguir em frente. E quando a mentira é descoberta, a verdade sempre vence. Se gostou dessa história, curta, comente e compartilhe com seus amigos e familiares. Até a próxima!